Você alguma vez já se sentiu deslocado dentro de uma sala de aula? Porque eu já, incontáveis vezes. Mas eu me lembro de uma vez específica, numa terça-feira do primeiro ano do ensino médio. Aquele foi o dia quando eu percebi que esse sentimento de inadequação não é algo que a gente sente à toa e que geralmente ele é um aviso para quem o pressente. Eu estudava numa escola pública, velha e mal preservada. A sala de aula estava caindo aos pedaços. E todo dia antes da aula começar, a gente tinha que caçar uma cadeira que não tivesse quebrada e, de preferência, que não tivesse um órgão escrotal desenhado no banco. Eu lembro de ser uma menina quietinha no fundo da sala, que simplesmente se sentia um alienígena dentro daquele ambiente. Isso que eu vou contar aconteceu numa aula de filosofia. O professor Antônio estava ali na frente falando enquanto usava uma camisa ridícula. Foi mal, professor Antônio, mas a sua camisa parecia ter saído do guarda-roupa do Agostinho Carrara. E na lousa estava escrita a clássica frase, penso, logo existo. E eu fiquei fascinada com aquele assunto que eu nunca tinha ouvido antes. E foi numa redação, naquela que era pra ter sido só mais uma aula comum, que me fez perceber que a resposta desse enigma da inadequação estava escrita bem ali, na minha frente, naquela lousa velha. Só que antes de te falar o que tinha na redação, eu preciso te dizer o que eu vi quando eu olhei ao redor. Nas primeiras carteiras da sala, tinham 5 ou no máximo 6 pessoas prestando atenção. E uma delas ainda era uma evangélica que retrucava tudo o que o professor falava. O resto estava conversando, mexendo no celular e tinha até um grupo jogando truco. Gente, isso você só vê na escola pública. Pra mim, aquilo significou muito pra entender que aquele sistema todo não era falho sozinho. Tudo tinha dado terrivelmente errado e a gente já tinha fracassado horrores como sociedade pra chegarmos até os acontecimentos que sucederam aquela aula de filosofia. Se você, assim como eu, estudou em escola pública, você sabe que se tem algo que a escola pública não tem, é verba. Então a minha escola não tinha sala de informática, quadra, laboratório, nem material de qualidade. Provavelmente naquela altura, essa verba já tinha sido desviada para o bolso de algum político. E mesmo assim, eu via diariamente vários professores se esforçando para tentar criar alguma aula interessante com o pouco que tinham. E várias das vezes, esse pouco saía da própria renda pessoal deles. Mas claro, já tinham alguns professores que estavam cansados dos alunos e daquele trabalho cansativo. Imagina falar todos os dias para uma sala lotada que só quer ouvir o sino do intervalo. Para mim, a culpa nunca foi dos professores, mas de quem era a culpa então? Será que era dos alunos, desinteressados, marginalizados e mal educados? Era difícil culpar eles também. Aquela era uma escola de comunidade. Imagina cobrar que alguém ali soubesse ser humano quando a maioria não tinha sequer uma perspectiva de futuro. Até hoje, eu lembro de um aluno da minha sala que chamava Bruno. Certa época, o Bruno ficou vários meses sem ir pra aula. E quando voltou, ele contou que estava na Fundação Casa. Tinha sido pego roubando. Às vezes, o Bruno contava pra mim e alguns amigos sobre essa vida paralela dele. Ele dizia que sentia medo e que sempre estava com o coração saindo pela boca quando fazia algo do tipo. E eu confesso que na época eu não conseguia dimensionar a gravidade daquelas confissões. Mas eu nunca soube se aquelas histórias eram verdadeiras. Talvez fossem, talvez não. Quem é que sabe? Mas agora, imagina pensar que alguém como o Bruno ia querer sentar numa cadeira de uma sala de aula e fazer uma redação sobre o que significa a porra da frase penso, logo existo. Mas sabe o que era mais irônico? No meio de tanta gente desinteressada, eu achava que quem era deslocada era eu. Porque enquanto todo mundo parecia viver a vida despreocupadamente, eu tinha uma mente que nunca parava de se perguntar: se a culpa não era dos professores e não era dos alunos, então de quem que era? Eu podia chegar aqui e falar o óbvio que você provavelmente já sabe. As escolas ensinam conhecimento, mas a vida exige sabedoria. Só que, o que a gente faz quando os alunos mal imaginam que precisam de sabedoria para alguma coisa na vida? A escola é como uma lobotomia. A gente é jogado ali desde cedo, ensinado que o copia e cola é a garantia para passar numa prova. Que até para ir no banheiro, alguém precisa autorizar e que a sua opinião não é importante. Você só precisa escrever no papel o que o professor considera certo e a sua nota azul tá reservada. Uma sala de aula é um conglomerado de dezenas de cérebros diferentes aprendendo diariamente as mesmas fórmulas e teorias prontas. Por muito tempo, eu achei que esse sistema do Brasil não sabia como formar seres humanos e ensiná-los a sobreviver nesse mundo maluco.
Até o dia em que eu percebi que, na verdade, o sistema nunca teve intuito algum que a massa aprendesse qualquer coisa relevante para a vida real. E olha que a gente ainda nem começou a falar do grande castrador de talentos que o sistema educacional representa. Na escola, é subentendido que existe uma hierarquia nas matérias, onde o português e a matemática são as matérias fundamentais. Você podia zerar em arte, educação física, filosofia ou sociologia, e no final do ano era só fazer uma prova de recuperação e pronto, você passava direto. Inconscientemente, a gente absorvia que matérias que alimentam os nossos lados criativos e racionais não são tão relevantes assim. E são por acontecimentos como esses que a gente castra o nosso lado pensante e questionador, que, aliás, é o lado que resolve a nossa vida mais tarde. Picasso certa vez disse que toda criança nasce artista, mas que o problema é se manter artista depois de crescido. Só que como você descobre que tem algum talento quando tá engaiolado com outros 40 alunos, sem uma única disciplina que seja elaborada individualmente para você? Onde o caderno de arte raramente passa das primeiras folhas de uso, e numa comunidade onde vários dos alunos não têm sequer dinheiro para comprar o material. Como resultado dessa matemática, alguns dos mais rebeldes acham que não precisam da escola e desistem antes do ensino médio. Os criativos se sentem peixes fora d'água. Alguns dos professores abrem mão do otimismo inicial de criar uma aula interessante e só aceitam que os alunos estão cagando para a matéria. E a gente falha como sociedade mais uma vez. As notas distorcem a nossa percepção da realidade, e o sistema nos treina para ter uma mentalidade de que se a gente se esforçar muito e estudar o ano inteiro, os nossos resultados serão positivos. Mas lembra o Bruno que eu te falei? Ele ficou literalmente meses sem aparecer na escola, e no final do ano ele passou igual eu, que raramente faltava. É impossível se manter motivado dentro dessa circunstância. Muitas pessoas brilhantes se sentem verdadeiros fracassos porque não se encaixam nos parâmetros que a escola propõe. Quantos poderiam ser autores talentosos, atletas de alto rendimento, artistas únicos ou comunicadores excelentes, mas nunca descobrem que têm essa predisposição porque se sentem burros por não entenderem a raiz quadrada de XY LGBTQIA+. Esse é o peso de uma educação sem peso crítico. E eu até concordo com a afirmação que diz que não existe conhecimento inútil. Mas e quando o preço de aprender um conhecimento é abrir mão de outros centenas que são mais úteis na vida prática de um ser humano? A escola ensina Bhaskara e a história da Segunda Guerra Mundial. Mas sabe o que ela não ensina? Que a vida nunca foi sobre teoria, mas sobre experiência, que, diga-se de passagem, só é obtida através da prática. O sistema escolar nunca teve como objetivo criar uma nação de pensantes, mas uma nação de obedientes. Se você quer realmente aprender o que a escola nunca ensinou, então saia e viva a vida na pele. Porque as teorias nunca substituem o viver das experiências. A vida é uma constante interação com o mundo, em prol de descobrir os resultados das ações por meio de tentativas e erros. São nossas vivências que formam nossas mentes e criam nossas percepções do mundo. E é só dessa forma que a gente se torna quem a gente realmente nasceu para ser. E eu tenho mais um recado, mas esse vai especificamente para quem veio da escola pública como eu. Existe um mundo inteiro, vasto, imenso, lotado de oportunidades que a gente nunca foi apresentado. Eu passei 20 anos sem saber que tinha arte em mim, e hoje fazem 3 que eu tento descobrir um caminho de externalizá-la. Porque nas 2 primeiras décadas da minha vida, ver alguém dançar balé, tocar um instrumento, investir em talentos e habilidades e sobreviver delas era uma realidade inexistente para pessoas que vieram de onde eu vim. E lógico que aqui eu tô usando o meu exemplo, a sua brisa pode ser outra. Mas a única forma de descobrir com o que você se encaixa é experimentando. A gente foi criado para trabalhar para os outros, para nunca ser dono de nada, nem da nossa própria vida. Porém, eu acordei desse transe e hoje eu vejo isso como um dos maiores privilégios que eu já tive na minha vida. Sim, as coisas são bem difíceis quando a gente não tem respaldo algum, mas eu simplesmente não tolero essa história de que só porque eu nasci na bosta, é na bosta que eu tenho que permanecer. Eu sei que nem todo mundo que tenta consegue e que de 1000 pessoas que se esforçam, existem uma margem minúscula entre as que realmente conseguem. Mas quem foi que determinou que eu ou você não podemos fazer parte dessa margem?
Tem uma galera por aí, tipo Bruno, que nunca vai sequer ter a oportunidade de assistir um vídeo como esse. Na verdade, eu nem sei mais se hoje o Bruno tá vivo ainda. Mas se tem algo que eu definitivamente aprendi na vida é que tudo é uma corrente e que você só passa pra frente o que você tem. Eu queria que alguém tivesse me dito tudo isso quando eu era uma adolescente de 17 anos, recém-saída da escola, que via o futuro como uma fumaça preta e incerta, sem garantia de nada. E foram precisos muitos anos trabalhando em empresas terríveis, até descobrir que eu sabia fazer muito mais do que só seguir ordens, diferente do que a escola me ensinou. Isso aqui eu aprendi vivendo, ou melhor, pensando, naquela aula de filosofia que eu levei anos para entender a profundidade e que eu vou contar para vocês agora. Penso, logo existo. O professor Antônio escreveu essas palavras na lousa e pediu pra gente fazer uma redação sobre o que elas significavam. Eu sei, é simples. Esse é o poder da filosofia. O simples se torna complexo e o complexo te faz repensar toda uma vida em poucas palavras. E foi exatamente ter repensado toda a sua vida que fez René Descartes chegar nessa tão conhecida frase. Descartes vivia uma crise intelectual quando era jovem, porque percebeu que os filósofos procuraram pela verdade por séculos, mas que nunca foram capazes de encontrar uma verdade que fosse um consenso entre todos eles. Assim, Descartes percebeu que deveria duvidar de tudo, mas encontrou algo que era a única certeza dele: a dúvida. Para duvidar, a gente precisa pensar, e o pensamento por si só requer que você seja um pensador. Logo, a gente pode não ter certeza de nada, mas se eu tô em dúvida e a dúvida me leva ao pensamento, eu sei minimamente que eu tenho certeza da minha existência. Então, se penso, logo, eu existo. Essa foi a primeira aula na vida que falou do valor do pensamento, da dúvida e do questionamento dentro daquela sala de aula. Diferente das outras aulas que passavam matéria para os alunos copiarem e calarem a boca, o professor Antônio queria que a gente pensasse. É por isso que ele não escreveu mais nada na lousa. E olha que isso aconteceu fazem 8 anos, e até hoje eu penso. Enquanto, não ironicamente, eu não lembro de lições que ocuparam páginas e mais páginas do meu caderno. Aquela aula pode não ter significado nada pra mais ninguém, mas pra mim ela mudou muita coisa. Hoje eu ainda gosto tanto de filosofia porque eu tive a honra de assistir aquela aula do professor Antônio. Naquela sala quebrada, no meio de um converseiro de todo mundo que não estava prestando atenção. No final, talvez tudo o que o aprendizado precise para ser concluído é de alguém que esteja disposto a falar e de alguém que queira ouvir. A escola nunca nos ensinou a pensar de verdade, mas vamos combinar que beira a injustiça dizer que a sociedade tem alguma vontade de aprender isso. A gente não é incentivado, mas a gente também não busca. Para buscar a mudança, a gente precisa querer ver as oportunidades. E na vida, aparecem algumas chances da gente mudar o nosso destino, mas quando a gente tá distraído, a gente nem vê. Às vezes, essas chances são 3 palavras numa lousa. Às vezes, é um vídeo no YouTube. Ou tudo pode começar com um sentimento de deslocamento dentro de uma sala de aula. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários. Eu prefiro ser um pensador do que um obediente, para ajudar na divulgação desse conteúdo e chegar cada vez mais em novas pessoas. Eu sou a Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. Por hoje é só, um beijo e até a próxima.